Nas últimas semanas, o Brasil começou a assistir ao desmoronamento de uma fachada. O caso do Banco Master não é apenas mais um escândalo financeiro. Ele é o fio solto que, ao ser puxado, está revelando as entranhas podres que ligam os interesses econômicos mais obscuros aos grupos políticos mais poderosos em Brasília. Cada vez mais, os esquemas ocultos do sistema brasileiro estão vindo à luz, chegando ao ponto de uma crise generalizada que ameaça a própria estrutura da nossa república. Mas para além da corrupção individual, o que está ficando cada vez mais claro é o total descontrole e a irresponsabilidade do sistema financeiro como um todo. Não se engane, os bancos são o centro do problema. Eles são o motor da nossa decadência nacional. E neste vídeo vamos mergulhar no abismo da financiarização, entender como um país que já foi o que mais crescia no mundo foi transformado em um cassino gigante para rentistas, enquanto o povo paga a conta dos juros, desemprego e a destruição da nossa indústria. Para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para os números. Ao longo das últimas 4 décadas, o Brasil passou por um forte processo de desindustrialização e uma diminuição drástica no crescimento econômico. Houve um tempo em que o Brasil tinha a pressa de ser gigante. Entre os anos de 1940 e 1980, o país crescia a uma média impressionante de 7,5% ao ano. Foi nesse período que realizamos um processo de industrialização acelerado, que fez a nossa indústria de transformação nacional saltar de cerca de 15% para quase 35% do PIB brasileiro. Esse período, que moldou a cara do Brasil moderno, chamamos de nacional desenvolvimentismo. Mas algo mudou. A partir da década de 1980, o freio de mão foi puxado. O PIB passou a crescer apenas modestos 2,1% ao ano, em média. E a tragédia maior, a nossa indústria de transformação sofreu uma regressão total, caindo daqueles 35% para meros 15%. A esse período, marcado pela abertura desenfreada e pela entrega da soberania econômica nacional, chamamos de globalização. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceu durante esse processo de globalização que fez o Brasil simplesmente parar de se desenvolver? Por que o motor da nossa economia parou de girar? A resposta principal para essa estagnação tem um nome: financeirização. Ao longo das últimas 4 décadas, o país foi tomado pela especulação financeira. Mas mais importante do que isso, pelo rentismo. Estamos falando de grupos financeiros bilionários que buscam cada vez mais ganhar dinheiro e renda sem produzir um único parafuso, sem plantar um grão de soja, sem gerar um emprego real. Eles querem renda sem trabalho. E como eles conseguiram dominar o Brasil dessa forma? Não foi por acaso. Os bancos privados brasileiros corromperam o sistema político por dentro. Eles compraram a mídia tradicional e modularam a mentalidade de toda a nossa nação. Eles convenceram a todos, do universitário ao aposentado, que o melhor indicativo do desenvolvimento de um país é a bolsa de valores. Eles fazem você comemorar quando o Ibovespa sobe, mas esquecem de dizer que aquela bolsa é dominada por corporações financeiras, por mineradoras e pelo agronegócio para exportação. Eles pararam de falar para o povo brasileiro a verdade fundamental: que um país só gera emprego de qualidade se expandir sua base produtiva. E sem base produtiva, não tem emprego e não tem consumidor. Mas para expandir a produção, é preciso de investimento com juros baixos de longo prazo. É preciso tempo para desenvolver um projeto, construir infraestrutura, realizar pesquisa de ponta, treinar mão de obra qualificada. Nenhuma indústria nacional infantil gera lucros em menos de 10 anos. O desenvolvimento exige paciência e visão de Estado, algo que o imediatismo ganancioso dos bancos detesta. Desde a década de 1990, o Brasil pratica sistematicamente as maiores taxas de juros do mundo. Hoje, a taxa Selic gira em torno de 15% ao ano. Mas o que isso significa na prática para você? Significa que o governo brasileiro precisa pagar 15% de juros ao ano sobre cada centavo que pega emprestado de quem tem dinheiro para emprestar. Como o governo constantemente gasta mais do que arrecada com impostos, ele emite títulos da dívida pública.
pegando crédito com o setor financeiro para cobrir o buraco. E aqui está o crime. Os juros que o governo paga são retirados diretamente dos seus impostos. É dinheiro que sai do seu bolso e que deveria ir para a educação, para a saúde, para a segurança, mas que vai direto para o bolso dos credores. E como o governo raramente arrecada mais do que gasta, a dívida pública nunca para de subir. E quem ganha com esse ciclo infinito de endividamento? Os bancos privados. Vamos aos dados assustadores. Cerca de 31% da dívida pública brasileira hoje está nas mãos das instituições financeiras. 22% está com fundos de investimento, 23% com fundos de previdência e 4% com seguradoras. Ou seja, o setor financeiro controla cerca de 80% da dívida pública brasileira. Isso confere a eles um poder quase absoluto. A cada 4 anos, após uma eleição disputada e polarizada, eles olham para o presidente eleito, que enfrenta um Congresso fragmentado e capturado pelo lobby, e fazem uma ameaça velada. Se você não pagar juros altos, extorquindo o contribuinte, nós não financiaremos as despesas da dívida. E o país vai quebrar. É uma chantagem institucional. Essa chantagem gera números surreais. Nos últimos 5 anos, os gastos do orçamento brasileiro com a dívida aumentaram de forma explosiva, passando de cerca de 350 bilhões em 2020 para quase 1 trilhão de reais em 2025. Para você ter uma ideia da desproporção e do desrespeito com o cidadão, o orçamento federal para a saúde em 2025 foi de apenas 245 bilhões de reais. Para a educação, o valor foi de 226 bilhões. Somados, saúde e educação não chegam nem à metade do que é entregue aos bancos em juros. O resultado é óbvio. O Brasil ostenta uma das piores educações públicas do mundo, enquanto abriga os bancos mais lucrativos do planeta. E para blindar esse sistema, criaram a independência do Banco Central. Agora o poder de determinar os juros não está mais nas mãos do governo, eleito pelo povo, mas nas mãos dos próprios bancos. Na verdade, isso é apenas uma formalidade. Nos últimos 30 anos, quase todos os presidentes de Banco Central foram banqueiros vindo de instituições privadas. Eles não estão lá para defender os interesses da nação. Estão lá para garantir o enriquecimento dos rentistas. Isso tem nome. É a agiotagem institucionalizada. O governo foi tomado por agiotas. Mas o sistema é ainda mais perverso. Quando os bancos jogam e perdem, quem paga a conta é você. Sabe o que acontece quando bancos quebram? O governo vai lá e os salva. Recentemente, o Brasil ficou chocado com o caso do Banco Master. O esquema era assim. O banco vendia títulos de CDB prometendo retornos exorbitantes, promessas irreais que levaram a instituição à insolvência. Enquanto o castelo de cartas era montado, o dono, Daniel Vorcaro, vivia uma vida de luxo obsceno. Ele circulava livremente entre os políticos mais poderosos de Brasília, não importava se eram de centro, esquerda, direita. Vorcaro pagava salários milionários para ex-ministros e até parentes de ministros do STF. Ele tinha acesso direto em reuniões privadas ao presidente da República e ao presidente do Banco Central do Brasil. Enquanto isso, a venda desses CDBs podres do Banco Master era empurrada por gigantes como XP Investimentos, BTG Pactual e Nubank. Valores que chegam a quase 40 bilhões de reais e que agora comprometem a saúde do Fundo Garantidor de Crédito. Depois, os políticos tentaram usar um banco público, o BRB de Brasília, para salvar o banco. E o Fundo Garantidor de Crédito agora vai ter que ser recomposto por dinheiro de todos nós que está nos bancos. O caso Master expõe as entranhas podres da elite brasileira, uma elite que vive totalmente desconectada da realidade do povo, protegido por uma rede de influência que corrompe todas as esferas de poder. É um escândalo que tem o potencial de expor a podridão de quase toda a estrutura de comando do país. O povo brasileiro não é bobo. As pessoas não confiam nas instituições há anos, e muitos já nem acreditam que o voto pode mudar alguma coisa. E como acreditar quando vemos que o maior escândalo de corrupção da história se desenrola com a conivência de quem deveria fiscalizar? Estamos diante de uma república com a estrutura de poder totalmente exposta e apodrecida. E em momentos como este, de crise profunda, é que o caos se instala.
mas é também quando as revoluções acontecem. Precisamos com urgência reconstruir o Brasil. Precisamos colocar a riqueza nacional no lugar certo, no investimento produtivo, no planejamento do desenvolvimento de longo prazo e na geração de empregos que deem dignidade ao trabalhador. Esta república, do jeito que está, parece que já acabou. O que precisamos agora é de novos movimentos e de novos líderes. Líderes que possuam a força de vontade e, acima de tudo, a fortaleza moral para enfrentar esses interesses monstruosos dos vendedores do Brasil. Os bancos são os culpados diretos pela nossa decadência. Precisamos ter a coragem de falar essa verdade em voz alta. Não importa quem vença a próxima eleição, se não enfrentarmos o sistema financeiro, todos serão reféns dessa mesma armadilha. Somente voltaremos a ter desenvolvimento nacional, como tivemos no período que foi de Getúlio Vargas até a ditadura, quando tivermos a coragem de lidar com o problema da usura e da ganância desenfreada desses grupos. O Brasil é grande demais para ser o quintal de banqueiros. A pergunta é: nós teremos a coragem de retomar o que é nosso? Se você acha que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo, curta e comente aqui embaixo. O silêncio é o que mantém esse sistema vivo. Até a próxima.